Imagine-se em uma jornada emocionante e sombria pelos caminhos percorridos pelos 12 apóstolos de Jesus. Cada um deles, homens comuns, foi chamado para uma missão extraordinária. Suas vidas se entrelaçaram com milagres, fé inabalável e, inevitavelmente, um destino trágico e fascinante. Prepare-se, pois ao longo dessa história, você descobrirá detalhes surpreendentes e, muitas vezes, chocantes sobre como esses homens encontraram seus fins. Alguns foram crucificados, outros decapitados, e ainda outros enfrentaram mortes tão terríveis que desafiam nossa compreensão. Mas o que realmente aconteceu com Judas, o traidor? E que destino surpreendente aguarda João, o amado apóstolo? Hoje, vamos explorar o que os relatos bíblicos e históricos nos contam sobre o trágico fim desses 12 homens escolhidos. Fique conosco, pois ao final desta narrativa, você será confrontado com uma revelação tão inacreditável que mudará para sempre sua visão sobre esses mártires da fé. Uma história de coragem, sacrifício e devoção. Vamos iniciar essa jornada e descobrir, parte por parte, o trágico fim dos 12 apóstolos de Jesus. Mas antes, se você está gostando dessa história e quer mais conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal. Agradecemos imensamente pelos 150 inscritos e estamos rumo aos 200. Então se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Agora vamos continuar nossa jornada. O chamado dos apóstolos. Jesus caminhava pelas margens do mar da Galileia quando viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens, disse Jesus. Sem hesitar, eles largaram as redes e seguiram. Assim começou a formação dos 12. Logo depois, Jesus encontrou Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando suas redes. Chamados pelo mestre, deixaram seu pai e o barco e se uniram à causa. Felipe foi chamado em seguida, seguido por Bartolomeu, também conhecido como Natanael, que Jesus viu sentado sob uma figueira. Mateus, o cobrador de impostos, foi uma escolha surpreendente, deixando sua vida de riqueza e conforto para seguir o chamado divino. Tomé, muitas vezes lembrado por suas dúvidas, e Tiago, filho de Alfeu, completaram o grupo. Simão, o Zelote, era um fervoroso nacionalista, e Judas Tadeu, também conhecido como Lebeu, era um homem de profunda fé. E por fim, Judas Iscariotes, o homem cujo nome seria sinônimo de traição. Cada apóstolo, com sua história única e personalidades distintas, foi escolhido por Jesus para uma missão grandiosa. Eles enfrentariam desafios inimagináveis, mas seriam os pilares de uma nova fé que mudaria o mundo para sempre. E assim, os 12 homens comuns, agora apóstolos, partiram em uma jornada de milagres e ensinamentos, preparando-se para os altos e baixos que estariam por vir. E você, caro espectador, está prestes a descobrir os detalhes mais sombrios e surpreendentes dessa jornada. Prepare-se, pois a fé deles será testada de maneiras que você jamais imaginou. Enquanto os apóstolos seguiam Jesus, enfrentaram suas primeiras provas de fé. Imagine, caro espectador, abandonar tudo o que conhecem, família, trabalho, estabilidade, para seguir um caminho incerto, movidos apenas pela fé no Mestre. Os primeiros milagres foram uma demonstração poderosa do que estava por vir. Transformar água em vinho em Caná foi um sinal inicial da autoridade divina de Jesus e os apóstolos testemunharam maravilhados. Mas não demorou muito para que os desafios surgissem. Em uma noite tempestuosa no mar da Galileia, os apóstolos estavam em um barco, lutando contra ventos fortes e ondas ameaçadoras. De repente, viram uma figura andando sobre as águas. O medo tomou conta, mas Jesus os tranquilizou. Sou eu, não tenham medo. Pedro, com sua fé audaciosa, pediu para andar sobre as águas até Jesus. Ele deu alguns passos, mas logo começou a afundar, clamando por ajuda. Jesus o segurou e disse: Homem de pouca fé, por que você duvidou? Essas experiências não eram apenas provas de fé, mas também lições importantes sobre confiança e coragem. Os apóstolos aprenderam que seguir Jesus significava enfrentar o medo e a dúvida de frente, confiando sempre em sua liderança. À medida que avançavam em sua jornada, as multidões que seguiam Jesus cresciam, trazendo consigo uma mistura de admiração e hostilidade. Os milagres continuavam, como a multiplicação dos pães e peixes, que alimentou milhares, e a cura de doentes, que mostravam o poder transformador da fé. Essas primeiras provas prepararam para os tempos ainda mais difíceis que estavam por vir. A sombra da traição e do sacrifício pairava no horizonte, e a fé deles seria testada até o limite. E assim, continuamos nossa jornada, com os apóstolos enfrentando cada desafio com coragem e fé, movendo-se inexoravelmente em direção a seus destinos trágicos e gloriosos.
Com as primeiras provas de fé superadas, os apóstolos estavam prontos para levar a mensagem de Jesus ao mundo. Eles se espalharam pelas regiões vizinhas, enfrentando desafios e perigos em suas viagens missionárias, mas sempre guiados pelo Espírito do Mestre. Tiago e João, conhecidos como os Filhos do Trovão por sua fervorosa paixão, viajaram por toda a Judéia e Samaria. Eles enfrentaram a hostilidade das autoridades locais, mas continuaram a pregar com coragem e determinação. Tiago seria o primeiro dos apóstolos a sofrer o martírio, uma perda que abalaria profundamente seus companheiros. Pedro, o líder natural entre os apóstolos, foi para Roma, onde enfrentou a opressão do Império Romano. Sua missão o levaria ao coração do poder pagão, e ele continuaria a pregar apesar das ameaças constantes. Ele se tornaria uma rocha inabalável para a nascente igreja cristã. Mas seu destino também estava selado em sangue. André, irmão de Pedro, viajou para as terras ao norte, levando a mensagem de Jesus para os gregos e outros povos. Em cada cidade, ele encontrava novos desafios, mas também novos seguidores dispostos a abraçar a fé cristã. A coragem de André o levou a um destino brutal, mas sua determinação nunca vacilou. Tomé, conhecido por suas dúvidas, encontrou seu chamado na Índia, onde suas pregações conquistaram muitos corações. Sua fé, antes questionada, se tornou um farol de esperança para muitos, mas ele também enfrentaria um fim trágico. Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas Tadeu se espalharam por diferentes partes do mundo conhecido, cada um enfrentando suas próprias provações e dificuldades. Eles levaram a mensagem de amor e redenção de Jesus para lugares distantes, plantando as sementes de uma fé que floresceria por séculos. E, finalmente, a Judas Iscariotes, cuja traição o levaria a um destino sombrio e perturbador. A história dele é um dos maiores mistérios e tragédias da narrativa cristã, e seu fim será revelado em detalhes surpreendentes. Cada apóstolo, com sua coragem e devoção, enfrentou destinos únicos e muitas vezes dolorosos. E é aqui que deixamos algumas perguntas no ar. O que exatamente aconteceu com cada um deles? Quais foram as últimas palavras e momentos de fé desses homens extraordinários? A jornada dos apóstolos estava cheia de desafios e provações, mas nenhum foi tão devastador quanto a traição de Judas Iscariotes. Judas, um dos 12 escolhidos, caminhava ao lado de Jesus, presenciando milagres e ouvindo seus ensinamentos. No entanto, sua história tomou um rumo sombrio que impactaria profundamente o grupo. Na noite da última ceia, Jesus fez uma declaração chocante. "Em verdade vos digo que um de vós me há de trair." O ambiente ficou tenso e os apóstolos se entreolharam, cada um perguntando: "Sou eu, Senhor?" Jesus respondeu enigmaticamente, revelando que aquele que comeria do mesmo prato que ele seria o traidor. Judas, já tendo feito um acordo com os líderes religiosos por 30 moedas de prata, foi identificado como o traidor. Após a ceia, ele saiu às pressas, dirigindo-se aos soldados romanos e autoridades religiosas para entregar Jesus. E com um beijo, selou sua traição. Jesus foi preso e levado para ser julgado, um evento que iniciaria a sequência de sua crucificação. A partir desse momento, o destino de Judas tomou um rumo trágico. A consciência de Judas não lhe deu paz. Atormentado pela culpa e pelo remorso, ele tentou devolver as moedas de prata aos líderes religiosos, mas eles recusaram. Desesperado e consumido pela angústia, Judas tomou uma decisão fatal. Sua morte foi uma combinação de arrependimento e desespero. Um fim sombrio para aquele que caminhou tão perto da luz, mas escolheu a escuridão. O levou Judas a trair seu mestre? O que se passou em seu coração e mente nos momentos finais de sua vida? Essas perguntas ecoam através dos séculos, deixando-nos com um mistério perturbador. E assim seguimos adiante, com o peso da traição de Judas sobre os ombros dos apóstolos restantes. Sua fé e determinação seriam testadas de maneiras ainda mais severas, à medida que enfrentavam a perseguição e o sacrifício. Com a traição de Judas e a crucificação de Jesus, os apóstolos enfrentaram um período de intensa perseguição. A nova fé que pregavam não era apenas um desafio às autoridades religiosas de Israel, mas também uma ameaça ao poder estabelecido do Império Romano. Pedro, sempre corajoso e determinado, continuou a pregar em Jerusalém, apesar dos constantes perigos. Ele foi preso várias vezes, mas milagrosamente escapou com a ajuda de um anjo, fortalecendo ainda mais sua fé e a dos seguidores. No entanto, seu destino o levaria a Roma, onde enfrentaria a fúria do imperador Nero. Pedro foi condenado à crucificação, mas pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, sentindo-se indigno de morrer da mesma forma que seu mestre. Tiago, irmão de João,
foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Ele foi decapitado por ordem de Herodes Agripa I, um ato que visava intimidar os seguidores de Jesus. No entanto, a coragem de Tiago em face da morte inspirou ainda mais a jovem igreja, solidificando a devoção dos crentes. André, o irmão de Pedro, pregou nas terras ao redor do Mar Negro. André pediu para ser amarrado a uma cruz em forma de X, sentindo-se indigno de morrer em uma cruz semelhante à de Jesus. Sua morte foi lenta e dolorosa, mas ele continuou a pregar aos espectadores até seu último suspiro. Tomé, cuja fé inicialmente vacilou, viajou até a Índia, onde estabeleceu uma forte comunidade cristã. Ele encontrou resistência feroz dos líderes locais e, eventualmente, foi martirizado por uma lança. Sua dedicação e coragem ressoam até hoje entre os cristãos indianos. Filipe, ao pregar na Frígia, ele foi torturado e crucificado de cabeça para baixo. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, pregou na Armênia, onde foi esfolado vivo e depois decapitado. Ambos os apóstolos enfrentaram suas mortes com fé inabalável, seguros de que estavam cumprindo sua missão divina. Mateus, o ex-cobrador de impostos, levou o evangelho à Etiópia, onde foi martirizado por espadachins. Tiago, filho de Alfeu, pregou na Síria, onde também foi crucificado. Simão, o Zelote, e Judas Tadeu pregaram juntos na Pérsia, onde enfrentaram a crucificação por fé. Cada um desses homens, diante da perseguição implacável, mostrou uma coragem e fé que transcendem o entendimento humano. Eles sabiam que o caminho do discipulado não seria fácil, mas estavam dispostos a pagar o preço final. Mas o que aconteceu com João, o apóstolo amado, e qual é a revelação surpreendente que ainda nos aguarda? Os destinos dos apóstolos, cada um mais trágico e heróico que o outro, são histórias de fé inabalável e sacrifício extremo. Vamos mergulhar mais fundo nesses momentos finais, onde a coragem e a devoção deles brilharam mais intensamente. João, o apóstolo amado, é uma figura fascinante. Diferente de seus companheiros, João não encontrou a morte através do martírio. Ele foi exilado para a ilha de Patmos durante a perseguição do imperador Domiciano, onde teve visões apocalípticas que ele descreveu no livro de Apocalipse. Após seu exílio, ele retornou a Éfeso, onde viveu até uma idade avançada. João permaneceu um pilar de fé e esperança para a comunidade cristã, oferecendo conforto e orientação até seus últimos dias. Simão, o Zelote e Judas Tadeu pregaram juntos na Pérsia, onde enfrentaram uma feroz resistência. Foram martirizados juntos, simbolizando a união e a fraternidade que sempre marcaram suas vidas de serviço. Simão foi cortado ao meio, enquanto Judas foi morto a machadadas. Suas mortes brutalmente violentas, longe de silenciá-los, amplificaram sua mensagem de fé inquebrantável. Tiago, filho de Alfeu, conhecido como Tiago o Menor, continuou sua pregação na Síria, onde também encontrou a morte pela crucificação. Sua dedicação à causa de Jesus, mesmo sabendo do destino que o aguardava, exemplifica a coragem dos apóstolos. Bartolomeu, conhecido também como Natanael, pregou na Armênia, onde enfrentou uma das mortes mais terríveis. Foi esfolado vivo e depois decapitado, mas não antes de converter muitos à fé cristã. Sua determinação e resistência até o último suspiro são uma inspiração eterna. Cada um desses apóstolos, em sua hora final, mostrou uma fé que transcende a compreensão humana. Eles enfrentaram a morte com uma coragem inabalável, convencidos de que estavam seguindo o caminho de seu mestre. Mas a jornada ainda não terminou. A revelação surpreendente sobre um dos apóstolos está próxima. O que aconteceu com Judas Iscariotes após sua traição? E quais foram os últimos pensamentos de Pedro enquanto enfrentava a cruz? Essas histórias e mais serão reveladas em breve. Prepare-se, pois as próximas partes trarão respostas e revelações que desafiarão sua compreensão e tocarão profundamente seu coração. E agora, chegamos ao momento que você esperava. O destino de Judas Iscariotes e a última reflexão de Pedro antes de sua crucificação são histórias que nos oferecem uma visão profunda do amor, do perdão e da redenção. Judas, após trair Jesus, foi consumido pelo remorso. Tentou devolver as 30 moedas de prata, mas os líderes religiosos recusaram. Desesperado, Judas se enforcou. Seu ato de traição foi um dos momentos mais sombrios da narrativa cristã, mas também serve como um lembrete poderoso da capacidade humana para o arrependimento e a necessidade de perdão. Pedro, por outro lado, foi crucificado em Roma. Na noite anterior à sua execução, Pedro refletiu profundamente sobre sua vida e seu relacionamento com Jesus.
Ele se lembrou de seus momentos de fraqueza, como quando negou Jesus 3 vezes. Mas também se lembrou da restauração que Jesus lhe ofereceu, perguntando-lhe 3 vezes: "E você me ama?" Pedro respondeu com firmeza, reafirmando seu amor e sua dedicação. Essas memórias lhe deram a força para enfrentar sua própria crucificação com coragem. Em suas últimas palavras, Pedro exortou os cristãos a permanecerem firmes na fé, a amarem uns aos outros e a continuarem espalhando a mensagem de Jesus. Sua humildade e devoção até o fim servem como um testemunho poderoso da redenção e da transformação que a fé pode trazer. E assim concluímos nossa jornada pelos trágicos e inspiradores destinos dos 12 apóstolos de Jesus. Cada um deles, com suas histórias únicas, enfrentou desafios inimagináveis e demonstrou uma fé que mudou o mundo para sempre. Se você gostou dessa história e quer mais conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe um comentário com o próximo tema que você gostaria de ver e não esqueça de conferir nosso último vídeo sobre a crucificação de Jesus. Estamos rumo aos 200 inscritos e sua participação é fundamental. Obrigado por estar conosco nesta jornada de fé, sacrifício e inspiração. Até a próxima!